identificar os sinais de anafilaxia, tá? Olha, esse paciente ele tá estranho, ele começou a ter prurido, tá? Começou a se coçar. Eu fiz um analgésico, eu fiz um anti-inflamatório, eu fiz uma penicilina, tudo bem. Ele não sabia que era alérgico. É diferente quando o paciente ele fala que sabe, a pessoa vai e acaba realizando. Mas esse caso, tudo bem, você não sabia, ele não sabia. Então, pelo menos identificar. Ah, eu tô com náuseas, tô com dificuldade de respirar, tô tonto, tô com tontura. Pede já para chamar o médico, sala de emergência, tá? Que é a grande chance dele apresentar aí uma parada. E para quem entrou agora, eu fiz aqui uma pergunta. Qual o sinal vital que diferencia uma anafilaxia para o choque anafilático, tá? O choque anafilático, ele é proveniente de alguma disfunção cardiovascular, tá? Cardiovascular e respiratória, tá? Só que o choque anafilático, ele não acomete só o nariz, por exemplo, tá? A fossa nasal e uma rinite, um espirro, um prurido. Ele acomete todos os órgãos, tá? Por isso que a gente chama de sistêmico, tá? Então, acaba sendo um sintoma sistêmico. Quando expande, tá? Acaba atingindo todos os órgãos, não somente o nariz ali, que é fácil de você identificar. E isso sendo de forma sistêmica, o primeiro sinal, sinal que você vai identificar para falar, esse paciente está tendo um choque, é a queda da pressão arterial, tá? Então, o que difere uma anafilaxia, uma reação alérgica grave, para um choque anafilático é exatamente a hipotensão. E não tem como você saber que o paciente está hipotenso se você não verificar, tá, a pressão arterial. Então, é super importante você verificar os sinais vitais. Tem que agir rápido. Um já chama o médico, o outro já verifica a pressão arterial, já liga a rede de oxigênio, tá? Já preserva ali, já facilita, deixa um acesso venoso periférico. Ah, mas não conseguiu pegar, funcionar o acesso, tá tudo muito agitado. Dá pra fazer intramuscular? Perfeito, um antihistamínico, tá? O médico pode pedir pra fazer intramuscular. Adrenalina é utilizada nesse momento, tá, pessoal? Mas esse paciente é um paciente que não dá pra ficar ali numa sala de medicação, tá? Se ele está numa enfermaria internado, aí toda a enfermaria tem um carrinho de emergência. E ali tem medicamentos, materiais de pronto uso, tá? Até bandejas de intubação, tá? Já pronta. E também de procedimento cirúrgico aí para que tem acesso à traqueostomia, no caso, tá? Isso é super importante. Ah, mas eu não fui treinado para isso, eu não sei agir. A liderança, o seu enfermeiro que vai dar os comandos, tá? Então, se você é enfermeiro, eu tenho muito aluno aqui e também tem muito seguidor meu, tá, do próprio canal, que é enfermeiro também, não é só técnica auxiliar de enfermagem. E às vezes fica, né, parado. Então, quando você trabalha dentro de uma unidade hospitalar, você precisa conhecer as emergências, tá? O que pode ocorrer que está fora ali do contexto do paciente. Ah, ali é uma clínica cirúrgica. Você, evidentemente, vai focar mais nas questões cirúrgicas, curativo, enfim, medicamentos, mas esquece de uma emergência. E aí que está o problema, tá? Quando eu tenho uma emergência, quer ver? Porque eu já passei por isso na minha própria pele, eu vou falar aqui pra vocês. Quando eu tenho uma emergência numa unidade que é de sala de emergência, perfeito. É correria, mas eu tenho ali um médico, eu tenho ali uma bandeja de intubação, eu tenho ali a pronto uso uma adrenalina, materiais para fazer a punção, intubação, enfim. E quando eu estou numa clínica cirúrgica, numa maternidade, aí eu não vou salvar? Não, eu tenho que levar pra sala de emergência imediatamente, na sala de emergência lá no primeiro andar e você tá no 8º, e aí? O que você faz com esse paciente que está apresentando uma anafilaxia, um choque anafilático aí? O paciente estava internado até então, com outro diagnóstico, e ali veio uma comida que é um peixe, sei lá. Ele não sabia se era alérgico. Eu não sei, pode acontecer de várias formas. Às vezes a pessoa pode até apresentar uma reação alérgica no qual ela já tinha feito uso daquele medicamento ou daquele alimento e de repente causou. Isso vai de paciente para paciente, tá? De pessoa para pessoa. Então, eu estou numa clínica, eu preciso conhecer o meu carrinho de emergência, tá? Não é porque eu não trabalho na sala de emergência, porque eu não trabalho na UTI, é que eu não deva conhecer, tá, pessoal? A gente precisa virar essa chave. Você que está do outro lado, coloca aqui pra mim. Eu já trabalho na pediatria, na maternidade. Coloca aqui os setores que você trabalha e quando você precisou realizar um atendimento de emergência, qual que foi a sua experiência, tá? Olha só quantos assuntos a gente consegue abordar, pessoal. E a gente não dá aquele clique, a gente não tem aquele raciocínio clínico e lógico, né? Nossa, eu tô aqui, eu preciso conferir o meu material. Será que eu tenho tudo isso que ela tá falando aí no meu carrinho de emergência? Eu nunca olhei pro meu carrinho. Amanhã eu vou olhar. Vou ver os materiais, os medicamentos que tem ali, tá? Você que trabalha em serviço de radiologia, serviços que precisa fazer contraste, tá? Ou algum exame específico com contraste, tomem cuidado, tá? Às vezes o paciente tem aquela famosa pergunta, você é alérgico a iodo? Não.
Mas o paciente nem sabe o que é iodo, tá? Olha só a importância, pessoal, de você esclarecer. Olha, o senhor vai fazer o exame com contraste. Nestes serviços, nestes setores, precisam ter profissionais que saibam atender uma emergência, tá? Que saibam atender uma anafilaxia. Não pode ser qualquer profissional, tá? Então, eu preciso estar atento para tudo, tá? Então, se observar lá, sinais vitais alterados, nível de consciência, náuseas, vômitos, já corre com esse paciente, já aciona o serviço. Se você trabalha numa unidade hospitalar, que tem um protocolo lá, o código amarelo, o código azul, é fácil você acionar o serviço de telefonia. Se você está na rua, na via pública, está numa festa, nem imaginou que pudesse acontecer isso com alguém que você está vendo ali próximo, já aciona o serviço de emergência, o SAMU 192, tá? Então, às vezes a pessoa começa a ficar ali querendo investigar. O que você está sentindo? Já tem que ter esse raciocínio. A pessoa pode desenvolver uma parada cardiorrespiratória. É o sintoma mais grave de um choque anafilático. É uma parada cardiorrespiratória, o edema de glote, que vai levar aí a intubação ou até um procedimento, tá? Para abertura da traqueia e fazer um procedimento de traqueostomia. Lembrando que esses kits, tá? A gente chama de cricotireoidostomia, tá? Depois, se você quiser saber na íntegra, eu coloco aqui qual que é esse procedimento. Ele é chatinho de falar. Cricotireoidostomia, uma abertura, tá? Na traqueia. E nos serviços de emergência, ele precisa ter esse kit a pronto uso, tá? Onde que o paciente vai parar, pessoal? Numa emergência, tá? Eu preciso conhecer esse procedimento. O médico que está ali atuando, ele precisa saber fazer esse procedimento. E claro, se o médico está numa sala de emergência, ele tem que estar preparado aí para tudo isso, tá?